Excelente noite! Terça-feira! Terça-feira é dia de live, hein? E estamos ao vivo! Coisa boa! Oi, Cléa, uma ótima noite! Tudo bem? Nara, Ivonete. Olá, oi, mãe! Uma ótima noite! Eu sou Fontex, também entrou. A Ruby também entrou. Rubecilda. Muito bom. Tudo bem? Uma ótima noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós temos uma convidada especial, Camila chegando. Seja bem-vinda. Oi, Soraya. Ótima tarde aí, né? Aí é tarde, aqui é noite já. Excelente. Que bom que vocês estão aqui. Gisele chegando. Gente, essa semana nós estamos no Esquenta, no Esquenta do Despertar, um evento que vai acontecer ao vivo ao vivo não, online e aqui e gratuito, que nós vamos fazer aí um grande despertar realmente para essa mente quântica, esse mundo, essa nova realidade que você gostaria e quer realizar na sua vida. E como a gente passa, né, do querer para fazer. E é isso que nós vamos aprender ali no Despertar também. Então, como nós estamos aqui no Esquenta, convidando aí as minhas mentorandas a participar aqui, né, da nossa live, das nossas lives, e a gente bater um papo gostoso com todas elas, para a gente ouvir as histórias, como elas fizeram, e você vai se identificar, porque tem tudo a ver com a gente, né? Muitas vezes as pessoas falam assim para mim: ai, Sandra, porque você? Ah, é porque é você, porque... Gente, não. Vocês vão perceber como nós somos iguais, né? Deixa eu ver se ela já está aqui. Ainda não. Muito bom, a Rê também tá aí, que participou ontem. Quem não assistiu a live da Renata, tá? Ainda tá aqui, tá bom? Para vocês assistirem a de ontem, que foi muito legal, muito interessante. Fizemos até decretos, né? Muito bom. A Roseli chegando, a Lilian também, a Rê chegando. Excelente noite, gente. Muito bom vocês por aqui. A Miriam, a Michele. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda, Juliana. E a nossa convidada hoje é a Edilane. Estou esperando ela entrar por aqui para a gente já poder começar a nossa live mais que especial, né? Uma ótima noite, Ivan. Muito bom. E aí, nós temos falado muito sobre esse despertar. Como nós fazemos para despertar, né? Como é essa caminhada? Como é esse despertar mesmo, né? Para a gente fazer essa diferença na nossa vida, para nós conquistarmos aquilo que nós desejamos, né? A Eliana chegando também, uma ótima noite. Ah lá, a Renata por aí. A Eliana é outra convidada da semana. Deixa eu ver quando que a Eli vem. Na quinta-feira, né, Eli? Muito bom. A Cláudia chegando também, ótimo. Gente, tem alguns mentorandos e alguns que eu já sei que já vão vir para a mentoria aí, né, do 2024, já por aqui também, para vocês entenderem como funciona, né? E eu digo sempre o seguinte, que muitas vezes a gente acha que a nossa vida não vai ter nada, né? Não vai, vai ser um mar de rosas. Gente, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que nós teremos aí vários desafios durante o ano, né? E eu me lembro muito bem com essa turma aqui de 2023, eu falei isso lá na primeira aula, né? Eu falei, gente, nós teremos muitos desafios durante o ano. E é importante estarmos juntos. Por quê? Porque tem um direcionamento, porque tem alguém que te estende a mão, porque tem alguém que fale, olha, calma, vamos olhar por aqui, olha, isso é muito comum acontecer, você não está sozinha, né? Você não está sozinho, isso é muito bom. Sabermos que a gente tem com quem contar, né? Isso é muito bom. Então, quando nós nos sentimos juntos, e a gente faz toda a diferença, né? A gente sabe que a gente não está sozinho, que a gente pode seguir adiante. Isso é muito, muito bom. E aí,
a gente começa a perceber que em todas as áreas da nossa vida a gente consegue fazer a diferença, né? Então, logicamente, gente, que nós temos algumas áreas da nossa vida que a gente não tem um desafio maior, outras não, outras já estão resolvidas e tá tudo certo, né? São pessoas que dificilmente ficam doentes, por exemplo. Então, são pessoas que nessa área de saúde, né, nesse pilar saúde, para ela já tá ok, né? Então, raramente ela vai ter alguma coisinha ou outra, mas é coisas que ela tira de letra. Outras pessoas, daí essa pessoa pode estar ok aí na saúde, mas ela pode ter um grande problema de relacionamento. Então, aí ela é um pilar onde pega, e é esse pilar que precisa ser curado. Como nós vamos curar tudo isso, né? Aí a gente precisa entender o que está acontecendo aí, como fazer diferente, né? Para que a gente possa fazer a diferença, certo? Edilane, cadê você? Cadê você? Se você tiver aí, me chama aqui, ó, me dá um oizinho, tá bom? Que eu preciso chamar você, ok? Deixa eu ver se. Ah lá. Ah, ela tá aí, aqui. Ah, vamos lá. Aí, apareceu. E eu aqui falando. Eu não tinha visto que você tinha pedido para entrar. Vamos lá. Caiu? Pede de novo para você entrar. É assim mesmo, viu, gente? É assim, ao vivo é assim, né? E quem sabe faz ao vivo. Bora lá. Me chama aqui de novo, pede de novo participação. Muito bom. O pessoal tá entrando. Gente, ó, tem um aviãozinho aí, ó. Coloca o dedinho no avião e aí chama o pessoal para participar da nossa live, tá bom? Coraçãozinho também ajuda. Muito bom. Vamos lá. Agora vai. Consciência decretado. Hã? Vamos lá. Ah, os coraçõezinhos por aí, a Bia chegando também, a Fran. Uma ótima noite aí para vocês. Esperando nossa convidada entrar aqui. Vamos lá. Fala aí para mim se foi, Di, por favor. Foi, Edilane, acho que você vai ter que fazer igual a Rê ontem. Você vai ter que sair e entrar de novo. Mas eu não tô te vendo. Então vamos lá. Enquanto ela não entra aqui, gente, ó, vocês podem fazer as suas perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. Pode ir perguntando, porque hoje ele é um bate-papo, tá bom? E esse bate-papo aqui, ele tá aí fluindo para nós. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, né, fiquem à vontade para vocês fazerem, tá bom? Então, a gente vai conversando, né, no nosso bate-papo e vocês também podem fazer as perguntas de vocês, certo? Vamos lá, Di. Aí, vamos ver se agora foi. Foi?
Bora lá. E aí, gente, quando a gente começa a entender que esse despertar faz parte da nossa vida e muitas vezes nós estamos inconscientes, olha só, vamos entender um pouquinho dessa coisa do inconsciente, né? Quando nós estamos no nosso dia a dia e nós não estamos presentes para os nossos pensamentos e nem para as coisas que acontecem, nós estamos inconscientes. Então, 90% da nossa vida, do nosso dia, passa despercebido. Vocês sabiam que a gente tem de 60 a 70 mil pensamentos durante o dia? E esses pensamentos fazem com que a gente crie um sentimento. E esse sentimento é que faz toda a diferença na nossa vida para nós fazermos a nossa cocriação. Então, quanto mais você permitir que a sua mente fique vagando, o que é isso? Né? Deixar que ela pense o que ela quiser, que ela crie as histórias que ela quiser, né? Mais difícil fica para você conseguir cocriar a sua realidade, né? A Rê tá falando assim, Sandra, explica o que são os decretos para quem chegou agora por aqui. Tá, vou explicar. Então vamos lá. Gente, decretos quânticos é uma ordem que você dá para da sua consciência para sua mente, porque você não é a sua mente, você é pura consciência, né? É uma ordem que você dá para sua mente, para que ela, tudo aquilo que ela está criando, aquelas historinhas, sabe? Ninguém gosta de mim, ai, coitado de mim, tá vendo? Olha lá, todo mundo tem, menos eu. Olha só, aquela sensação de ser traída, a sensação de que puxaram o meu tapete, enfim, todas essas historinhas que a mente conta, tudo isso os decretos fazem a eliminação. Então a gente elimina isso, né? A gente elimina isso desse campo energético e a gente consegue reestruturar a mente para onde a gente quer que ela vá. Então eu falo que a nossa mente parece um barco, né? Nós estamos, a consciência está sentada no meio desse barco, mas muitas vezes o barco é tão forte, está tão forte que ela não dirige esse barco. Ela não consegue. Ela só consegue dirigir o barco quando nós damos poder a ela. E aí ela direciona esse barco para onde ela quiser. Mas se você deixar a sua mente à deriva, a sua mente vai contar as historinhas que ela está acostumada. O que ela está acostumada? A recontar aquelas histórias do passado. Por que é um recontar? Porque muitas vezes você volta lá, você abre o baú da infelicidade lá de trás e conta as histórias como você acredita que foi, né? Como você interpretou as histórias. Outras vezes, você vai olhar para essa vida e você, para essas histórias, para suas histórias no dia a dia, e aí você vai ver essas histórias no dia a dia e você vai olhar para isso e você vai dar um significado com a memória do passado, né? Cheio de emoção daquele passado. E este é um grande desafio, certo? Então, só isso eu estou falando um pouquinho sobre os decretos quânticos de seja bem-vinda, uma ótima noite para você. Você está Boa ouvindo noite. bem? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Ai, que Sim, bom tudo bem. que agora deu certo. Eu não Ah, sei se é por causa da chuva aqui, mas eu sei que não estava entrando. aqui também choveu bastante, né? E quando chove assim, a internet fica meio instável, né? Sim, Haja decreto. haja decreto, exatamente. Muito bom. Agora nós já estamos aqui. Seja muito bem-vinda. E como é que você está? Tá tudo bem? Sim, sim. Ótimo. Muito bom. Fala um pouquinho de você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sandra, audiência da Sandra. É uma alegria imensa, né, estar aqui hoje com vocês. Fiquei muito feliz e honrada, né, com o convite. Boa noite também a todos os mentorandos. Eu estou vendo aí várias pessoas que, né, acompanham aí o nosso trabalho, o pessoal da audiência da Sandra, o pessoal que geralmente acompanhava minha live. Boa noite para todo mundo. E eu sou aqui de BH e praticamente eu estou em transição de carreira.
Hum, muito bom. E muito bem, por sinal. Fala um pouquinho, o que que você fazia antes e o que que aconteceu, que você está nessa transição. Conta um pouquinho da sua história pra gente. A minha formação ela é jurídica, né? Eu só que eu não chega uma fase da vida da gente que a gente se perde, né? Da gente mesmo e que muitas coisas começam a não fazer sentido. E aí eu estava totalmente insatisfeita com direito e sentindo também um vazio existencial bem grande. E aí eu comecei as minhas buscas. Eu lembro que eu fui para filosofia, porque eu gosto muito de entender o porquê das coisas. E aí eu fui buscar respostas na filosofia, e aí não me bastou. E lembro também que eu comecei a estudar os poderes da mente, que eu gosto muito. E no passado eu já obtive várias curas utilizando os poderes da mente. E aí, no meio dessas buscas, eu chegou para mim também o quê? Os ensinamentos da física quântica. E aí eu pude comprovar o quanto eu tinha me afastado de mim mesma e o quanto eu trabalhava contra mim mesma. E aí começou todo um trabalho de autoconhecimento de uma forma mais profunda para eu poder me reerguer, porque eu estava muito mal. E aí foram aparecendo, né, guias, mentores, livros, porque quando nós nos colocamos, nós nos damos permissão e nos abrimos para algo maior, as informações vão chegando, as pessoas que detêm as informações que a gente precisa também vão chegando. E aí as coisas começaram a acontecer. Muito bom. Gente, olha só que bacana o que a Edilane está falando, né? Quando você se abre, quando você se abre, as coisas chegam, né? É aquela história assim, ó, quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Então, isso é muito interessante. Quando nós estamos buscando algo, você vem, né? Você vibra uma insatisfação, mas você vai vibrar aquilo que você deseja. Eu quero fazer uma mudança. Como eu faço isso? Estou aberta para isso, né? E a partir desse momento que você se abre, o universo começa a trazer para você. Porque todas as vezes que surge uma dúvida ou uma pergunta, a resposta nasce junto, só que em outra frequência vibracional. Então, a pergunta que você faz, que é uma dúvida sua, foi você que criou, nasce junto a mesma já nasce junto a resposta em outra frequência vibracional que está onde? Dentro de você. Então você começa a vibrar isso e as coisas começam a chegar para você. E aí você começa a fazer a diferença. Muito bom. E aí? Aí começou a chegar, né, os livros, né, o mentor, e aí? Eu tô vendo até aí, passou um comentário aí de uma pessoa falando assim, nossa, me descreveu todinha. É, Bem legal, né? E aí, o que perfeita, né? aconteceu? E aí, eu sou uma pessoa extremamente... que gosto muito de estudar, aprender coisas novas, e eu sou uma pessoa também que gosto de aplicar. E aí, eu fui obtendo, né, novos ensinamentos e comecei a aplicar em mim. Porque não adianta nada eu ficar só obtendo conhecimento e não aplicar. Porque o diferencial está na aplicação. E aí eu comecei a aplicar, eu fui vendo diferença. Eu vi que, eu lembro que eu brincava de detetive comigo mesma e eu ensino até isso para as clientes. O que acontece? Eu cheguei a ficar mesmo no, naquele emaranhado do caos. Eu tinha perdido completamente o controle dos meus pensamentos. E aí, com os novos ensinamentos, eu fui obtendo o quê? Técnicas para o quê? Para voltar a ter controle dos meus pensamentos. E aí eu comecei a anotar. Eu prestava atenção que eu ficava grande parte do tempo contra mim mesma e no negativo. E eu
via que as coisas não fluíam. Era tudo muito difícil e eu via que os meus resultados não eram compatíveis com o tanto que eu estudava. Porque eu sempre fui uma pessoa de estudar muito, muito. Eu deixo, assim, de sair para estudar, deixo de comprar alguma coisa para comprar livro, porque eu sei da importância, eu vim com isso muito aflorado em mim, dessa importância de me desenvolver como pessoa. E aí eu via que as coisas não fluíam. E aí eu fui buscando conhecimento também, né, nas religiões. E também eu vi que quando a física quântica chegou para mim, foi o quê? Um elo que faltava. E aí muitas coisas começaram a fazer sentido. E aí eu comecei a entender também muitas coisas. E aí eu falei, meu, isso é maravilhoso. As pessoas precisam saber disso, porque eu sou um pouco assim, empolgada. Quando eu aprendo uma coisa e me faz muito bem, eu gosto de ensinar. Eu vim com esse dom também para ensinar. Quando eu era pequena, eu tinha uma escolinha que eu ensinava os primos, os vizinhos, e aí eu gosto de ensinar. E aí eu via que. E é engraçado, porque quando você vai mudando, as pessoas vão notando. As pessoas falam, nossa, você tá diferente. Eu falo, uai, por que será? Né? Aí eu fui entendendo que tem todo um processo, né? Todo um sistema. Pensou, sentiu, vibrou, atraiu. Essa questão da assinatura energética, vibracional, né? Que influencia na nossa vida como um todo e também nos nossos resultados. Muito bom, excelente. É exatamente isso, né? Pensou, sentiu, vibrou e você tem os resultados aí, né? E uma coisa interessante que a Edilane está falando aqui, gente, olha só, que primeiro ela olhou para ela, porque ela estava perdida, mas aonde? Era do lado de fora? Não, era a carreira dela. Não, não tinha nada, nenhum problema, né, na advocacia, em advogar. O que estava causando grande transtorno era dentro dela. Então, é isso que a gente sempre ensina, né, na mentoria, principalmente. Primeiro é você. Então, se reestruture, se restabeleça, energeticamente, inclusive, né, porque isso tem a ver com pensar, sentir, vibrar, enfim, né, a gente vai aprendendo tudo isso. E aí, a hora que você reestrutura tudo, você vibra diferente, as pessoas sentem, né? Então, o que eu gosto muito de exemplificar isso que você está falando, Edilane, é assim, né? Antes a gente fica tentando pegar as borboletas para colocar no nosso jardim, só que a gente não consegue segurar elas ali, elas vão Exatamente. embora, né? Depois eu cuido do meu jardim e aí as borboletas chegam, né? Então tem gente que fala assim, como eu faço para mostrar, né? A pergunta que fez aqui, né? Como que eu faço para mostrar para o meu marido? Como que eu faço para primeiro você se transforma e aí as pessoas começam a vir. Mas o que você fez? Nossa, tá diferente. O que aconteceu? Eu também quero essa tranquilidade, eu também quero esse sucesso, eu também quero. Como você fez? Porque eu também quero fazer, né? Não é assim que funciona? Exatamente. E uma coisa assim que eu aprendi muito com seus ensinamentos foi começar o quê? A valorizar as pequenas conquistas. Porque geralmente nós queremos já conquistas estrondosas em pouco tempo. E eu sou uma pessoa também que me cobro muito. Eu vim com um juiz interno muito severo. E aí eu fico olhando, nossa, resultado, resultado, e não apreciava de forma devida os pequenos resultados. E isso contribui para o quê? Para que você fique estagnada, para que os resultados demorem mais ainda. Porque a partir do momento que você começa a apreciar os pequenos resultados, isso mesmo no financeiro. No financeiro, quando você começa a prestar atenção no quanto existe prosperidade, inclusive na vida de cada um de nós, e nós não nos damos conta disso, as coisas começam a melhorar. Excelente. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com você, né? Quando nós pensamos em prosperidade, muitas vezes a gente fica olhando o dinheiro,
sim, E geralmente, né, a gente olha o lado de fora. Ah, mas olha só, chegou uma pergunta para mim assim, lá no, acho que foi no TikTok, inclusive. Chegou uma pergunta assim, Sandra, como eu consigo ver prosperidade se ao meu redor é só escassez, né? Esse é o grande desafio. Eu acho que você, Edilene, pode responder essa pergunta, porque foi exatamente assim que você passou, né? sim, Quando você olhava ao seu redor, era escasso, sim, né? E eu me lembro, né? Porque assim a gente trabalhou muitas coisas juntas, e eu me lembro que como foi um desafio para você entender, né? Que do lado de fora era só um reflexo do lado de dentro. Mas esse despertar é muito difícil no começo. Por quê? Porque eu olho o lado de fora e o lado de fora é tangível. Eu pego meus boletos. Eu tenho que comer, né? Não, graças a Deus não é o seu caso, né? Não era não, falta de comer. Mas assim, né? Então as pessoas olham do lado de fora e falam assim: isso é real, isso aqui é real, a fome é real, o boleto é real. Mas e aí, quando a gente fala assim, viu, o lado de fora é o resultado do lado de dentro, a pessoa entra em desespero. Então, assim, conta um pouquinho pra gente, Edilane, porque eu acho que é importante, né? Porque como é muito, é, como eu vou dizer, é algo que a gente não é palpável, né? É só vivenciando para a gente saber, né? Estudando, vivenciando e praticando, que a gente consegue fazer essa virada de chave, né? E exatamente. aí essa consciência. Fala um pouquinho para a gente. E o meu trabalho hoje em dia, ele também é pautado em cima disso, por quê? Porque eu tive que experienciar isso. O que aconteceu? Eu tive um período que eu não que eu tinha saído, né, da advocacia para o mundo digital e as coisas não estavam dando certo. E coincidiu de eu não estar bem comigo mesma. E aí tinha toda uma carência o quê? Interna. E tinham alguns outros problemas também familiares. E isso Todo medo, contribuiu né? para quê? Para que a minha escassez o que aumentasse. Eu lembro que eu pensava o quê? Em dívidas. O que acontecia? Eu atraía mais dívidas. E aí, até que eu comecei a estudar as leis do dinheiro, os princípios regentes da prosperidade, e como eu tenho muita familiaridade com as leis, aquilo caiu como uma luva, porque foi muito incrível. E eu falei assim, como assim existem leis que regem o dinheiro? Aí eu descobri que não importa a sua cor, não importa a sua idade, não importa a sua classe social, se você começar a aplicar os princípios regentes do dinheiro, você vai desbloquear a sua vida financeira. Se você começar a aplicar os princípios da prosperidade, você vai desbloquear a sua vida financeira. Por quê? Porque existem leis. Existem leis que não são ensinadas na escola. Nós não aprendemos isso na escola. E aí, essas leis, não é porque nós não aprendemos que não existe. Existe sim. E tem um determinado grupo de pessoas que detém esse conhecimento, aplica e tem resultado. E aí, o que eu fiz? Cheguei até a compilar, né, um e-book, fiz um desafio e distribuí para algumas pessoas. E aí eu tô. Quando você começa a estudar uma coisa, muitas das vezes você não dá muito valor àquilo, você começa a implantar aquilo, você fala, tá, eu obtive só esse conhecimento. Só que aquele determinado conhecimento, às vezes é o que? É o que falta para outra pessoa, dar um start para o quê? Para começar a transformação. Uhum, E isso tem muito bom. chegado para mim. Uhum, Eu cheguei a trabalhar também com pessoas endividadas tal, e me senti no dever de fazer algo. Já que eu tô assim, já que eu detenho desse conhecimento que grande parte da população não tem, que essa questão de dívidas é um problema social, grande parte das pessoas estão com as vidas destruídas, casamentos arruinados, por quê? Por causa dessa questão de dívidas. E aí, só que isso pode sim ser mudado através do quê? Da mudança de mentalidade. É necessário instaurar um novo modelo mental que o quê? Que começa a atrair dinheiro ao invés de repeli-lo, igual eu fazia antes. uhum, Eu conseguia, assim, cliente, criava
5K e perdia, sabe? Tipo, na semana seguinte. Eu tô assim, como assim? Então, o problema não é em fazer, o problema tá em manter. E aí várias fichas foram caindo. Por quê? Porque o padrão dominante era o quê? Era o de escassez. E aí, quando você tá nesse padrão dominante, as coisas vão chegando e você vai o quê? Perdendo. Por quê? Porque você só vibra naquilo. E o universo entende que aquilo tá muito bom, porque você só fica naquilo, né? Você só fala naquilo, você fala, meu, dívidas, dívidas, boletos, boletos, igual as pessoas ficam brincando, mas isso é muito sério. Por quê? Porque atrai mais disso. O Sim. X da Mas o questão que você fala, você atrai, né? exatamente, Ô, o X ô, da Di, só questão é focar no que você quer. isso. Só um minutinho. Perguntado se pode fazer perguntas, pode sim, tá? Pode fazer perguntas sim. Só respondendo uma pergunta aqui que passou, rapidinho. É, Sandra, posso fazer decretos para o meu marido? Não pode, porque você interfere no livre-arbítrio dele. Ah, mas ele fala que ele quer, então ele faz, tá bom? Mas você fazer para o outro não pode. Se o outro quiser, você ensina e ele faz. Ah, mas eu quero ensinar e ele não quer fazer. Então respeite, porque na verdade a pessoa não quer. E tá tudo bem, tá bom? Desculpa te cortar aí só para, né? Podem fazer suas Tranquilo? perguntas, viu, gente? Pode fazer sim que a gente vai responder. Ô, Exatamente. Ô, Di, aí assim, mas me fala um exercício que você fez na prática. Assim, por exemplo, a gente teve aula lá na mentoria sobre a parte financeira também. A gente fez alguns exercícios também, né? A gente até falou de um livro, que é A Ciência de Ficar Rico. A gente estava conversando também sobre isso, né? O que que você fez na prática que você, para começar, se você pudesse falar assim, ó. Vamos fazer um exercício para começar a trabalhar essa parte saindo da escassez e entrando na prosperidade. O que que você fez para começar a dar esse start na sua vida? Nossa, eu fiz muitos exercícios, é até difícil eu falar por onde eu comecei, É. mas teve essa questão também de eu entender, por meio dos seus ensinamentos, essa questão ancestral. Mas de acordo com alguns livros que eu li, e um que eu fiz até um estudo dele, que eu recomendo para todo mundo também, esse que você falou, A Ciência de Ficar Rico, e também O Homem Mais Rico da Babilônia, que acontece? Geralmente, nós contraímos ali obrigações financeiras, né? Claro que nós precisamos comer, beber, dormir, vestir. Só que nós não temos o hábito de o quê? De pagar a gente mesmo. E aí, o que acontece? A gente só trabalha para o quê? Adquire o hábito do dinheiro chegar, você passa. O dinheiro chega, você passa. O dinheiro chega, você passa. E aí, automaticamente, você está mandando mensagem para o universo de que você não é importante. E aí você começa o quê? A se enfraquecer. Eu lembro que quando eu comecei, eu falei, opa, eu preciso mudar isso. Mesmo que não tem nada, que eu comece a guardar pelo menos um pouquinho. Tipo, R$ 1. R$ 1 todo mundo tem. 10, 5. E aí você começa o quê? Se fortalecendo. Por quê? Porque que você está mandando mensagem para mim. O dinheiro é importante, sim, porque nós aprendemos um monte um monte de ensinamentos bem que repelem, né, o dinheiro, e faz parte, assim, é uma questão assim cultural. E aí quando você passa a valorizá-lo, ele passa a estar mais presente na sua vida. E aí um exercício muito bom é você começar a se pagar, nem que seja um pouquinho. Reservar uma Esse- parte para se pagar. Você começa a se fortalecer. Uhum. Excelente. Olha só que interessante, gente. Só que, ó, só vou fazer um adendo aqui no que a Edilene estava. Cuidado para vocês não confundirem, né? O se pagar e guardar com apego. Sim, sim. Ai, não posso. Esse é meu. Cuidado com o apego, porque apego é escassez. Ó, não confundam o que ela está dizendo. O que a Edilane está dizendo é você se pagar, você ter o dinheiro até para fazer algo para você mesmo, né? Porque Exatamente. muitas vezes, o que eu falo, né? Muitas vezes a gente faz assim, né? Ah, eu não tenho dinheiro para mim, por exemplo. Ah, como a Edilane falou no começo, né?
Eu deixo de fazer qualquer coisa, mas eu compro um livro para mim. Eu compro um livro para o meu conhecimento, eu faço um treinamento, né? Eu invisto em mim, né? Muitas vezes você fala assim, eu não tenho dinheiro para essas coisas, porque eu não tenho dinheiro para isso, porque eu não tenho dinheiro para aquilo. Mas se alguém importante da sua vida estiver precisando de alguma coisa, você vai ter um dinheiro, você vai dar um jeito, mas você vai lá e vai dar esse dinheiro para a pessoa, ou vai emprestar, ou enfim, né? E da onde surge? Para você, você não tem nem dinheiro e nem tempo, né? Ah, eu não faço nada para mim. Ah, por quê? Porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não vou na casa, porque eu não tenho tempo. Ah, por que você não estuda? Porque eu não tenho tempo. Então você nunca tem tempo. Mas se alguém importante estiver precisando de tempo, você larga tudo que você está fazendo e aí você arruma tempo. Entende? Então você é sempre secundário. Se você manda essa mensagem para o universo, que você nunca tem dinheiro para você, eu não estou falando que é dinheiro para você ficar comprando roupa de marca, bolsa. Não é isso que a gente está falando, gente. Não confundam as coisas. Exatamente. A gente está falando, né, coisas para você investir em você, né, coisas para que você faça para você, né, tempo e dinheiro para você, tempo de qualidade, dinheiro para você fazer as suas coisas, que seja alguma coisa, né? E como a Edilane falou no começo, né, comemorar essas coisas. Fala, puxa, agora eu tô tendo um tempo para mim. Olha, isso daqui eu vou comprar de presente para mim. É coisa boa demais, porque eu também sou importante. Você vai jogar isso para o universo, né? Porque se você não é importante, o universo fala, ok, você não é importante mesmo. E aí você fica mendigando atenção, carinho dos outros, porque você não se acha importante. Se para você é invisível, para os outros você também será. Então, primeiro é você e depois o outro. Muito bom, excelente. O que mais você fez? Conta para nós. Nossa, eu fiz tanta coisa, mas tanta. Tudo Próximo que, passo. tudo que eu aprendi, assim, de legal, eu trazia para mim. E outra coisa, assim, que é importante, é claro que é você, uma coisa simples e que muita gente fala, eu não faço isso. Tipo, anota, sabe? Eu ganhei tanto, beleza. E para onde seu dinheiro está indo? O povo fala, não sei. Anota! Se você não anotar, você não vai saber mesmo, não. Uai. Tem que anotar. Uma coisa assim, muito simples. Agenda, para quem não gosta de planilha, sabe? Quem não tem agenda, caderno, papel higiênico, quem não tem nada, sabe? O X então é anotar, porque é, porque do contrário, você está mandando informações o quê? Contrárias ao dinheiro e ele tende a não estar presente. E era tão curioso que, mesmo eu já formada, eu lembro que eu tinha que andar a pé. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro de passagem. Era muito punk. E aí, depois você vai vendo, você fala. Aí você olha, depois de um tempo que você começa a treinar, você fala, tá, não tô sem dinheiro, mas querendo ou não, você acha um dinheiro. Isso é muito legal, você fala. Se isso não é prosperidade, é o quê, né? É, muito bom. E é interessante, né, Edilane, que o que a Edilane está falando é importante. Muitas vezes a gente não dá valor, porque a gente precisa entender o seguinte, ó, o dinheiro, ele é uma energia. Então, a energia de R$ 1 milhão é a mesma energia de uma nota de R$ 2, porque é dinheiro, entende? É a mesma energia. Então, se você acha uma moeda no chão, se você encontra R$ 2 no bolso da sua calça, você comemore, entre na frequência da abundância, entra na frequência dessa energia que é o dinheiro. Porque se você fala assim, só R$ 2, você simplesmente está saindo da energia do dinheiro, da abundância, e você está entrando na escassez. Então, tudo começa com o seu pensamento, a sua vibração e a sua frequência. Então, comece a vibrar tudo isso.
E são nas pequenas coisas, gente. O despertar, ele vem de pequenas ações, do começo. Então, é no pequeno para depois o grande. Então, eu digo sempre o seguinte, assim, né? Até para os meus pacientes, para os meus alunos, para os meus mentorandos, eu digo sempre assim: se você não consegue gerenciar, né, o pouco, como é que você pretende gerenciar o grande quando ele chegar, né? Exatamente. Eu não consigo gerenciar um salário mínimo que eu ganho, Sandra. Mas espera aí, e você está querendo ganhar mais? Está querendo ganhar 10 salários mínimos? Você está querendo ganhar 50 salários mínimos? Que jeito? Se você não consegue gerenciar um, quanto mais 50, quanto mais 10. Porque a pessoa, não é o dinheiro o problema, é a pessoa que gerencia, entende? É a pessoa que gerencia. E não adianta, porque para onde você for, você se leva junto. Então, esse é o grande X da questão. Agora melhorou um pouquinho sua internet. Pode falar mais um pouquinho, Li. E, e aí essa questão de é, valorizar as pequenas coisas está muito relacionado também a você desenvolver ali a consciência da prosperidade. Tem até uma fala que eu gosto muito dela, do Napoleão Hill, que ele fala o seguinte, que a pobreza ela é muito atrevida, né? A escassez ela entra sem pedir permissão, ela vai chegando e tomando posse de tudo. Só que a prosperidade, a riqueza, ela é o quê? Ela precisa que você dê o quê? Permissão. É como se fosse o quê? Uma diva. E aí nós precisamos o quê? Desenvolver a consciência da prosperidade. Porque quando nós desenvolvemos a consciência da prosperidade, nós passamos a enxergar, né, a prosperidade o quê? Nas pequenas coisas. E aí, o que acontece? Vão acontecendo mais coisas para o quê? Para você ter mais prosperidade. Eu lembro que eu estava fissurada em fazer dinheiro de uma determinada maneira. E aí eu não prestava atenção no dinheiro chegando de uma outra forma. E aí, Perfeito. tipo, eu tô assim, isso é escassez, né? É. Muita escassez. E aí, eu lembro que o dinheiro dava sinal para mim o tempo inteiro, na rua, assim, eu sou mestre em achar dinheiro na rua, eu acho, é sempre assim, eu acho. E aí, eu agradeço, fico muito feliz, eu adoro. Tem uma pessoa muito próxima a mim que ela odeia moeda, eu adoro, é dinheiro. E aí, quando você junta muito, assim, dá muito dinheiro. E aí, tudo é dinheiro. Se você menospreza o pouco, não vai chegar mais. E essa pessoa, ela joga na loteria e nunca ganha. Eu falo, tá violando as leis do dinheiro, porque você precisa valorizar as pequenas quantidades. Olha, tá falando ali, amo as suas lives, continue. Vamos que vamos. Uhul! Legal. Irei voltar. É isso Ajustando aí. alguns pontos. E É. aí, pode falar. Não, é isso mesmo. Dá sentido para o pequeno. É isso que a gente precisa começar a entender, né? A prosperidade, ela vem para nós a partir do momento que você muda a sua frequência vibracional. Então, aquela pessoa que é reclamona, aquela pessoa que fala mal dos outros, aquela pessoa que julga, aquela pessoa que está sempre. Eu falo que a pessoa é fiscal do dinheiro dos outros, sabe? Nossa, como será que ela vai pagar esse carro? Nossa, será que foi ela que comprou esse carro? Nossa, deve ter feito um boleto enorme. Ah, não, mas foi o marido que comprou. Nossa, mas não sei o quê. Sabe fiscal dos bens ou do dinheiro dos outros, né? Quando você faz isso, você está extremamente na escassez. Extremamente na escassez. Eu me lembro que antes de eu estudar tudo isso, né, uma vez nós estávamos indo para o shopping aqui de Campinas, né, nós estávamos na estrada, passou um carrão, eu nem lembro qual era, a marca, né, mas deve ser assim, uma Ferrari da vida, e eu falei assim, nossa, imagina quando deve ser um IPVA desse carro. Aí meu marido deu risada na época, né? Ele falou assim pra mim: ué, mas se a pessoa tem dinheiro para comprar um carro desse, PVA não é nada. E eu não tinha percebido, né? Então, assim, o quanto eu olhei aquilo, a primeira coisa que eu pensei é no gasto, não no carro em si. Então, olha a mentalidade de escassez e o quanto a gente faz isso, né? Em vez de passar, você fala assim: uau, que lindo, parabéns,
que olha, que Deus abençoe, que, né, que você seja muito feliz. Não, a primeira coisa que eu pensei é, nossa, né? E quanto muitas vezes, além de a gente fazer isso, a gente fala assim, ah lá, tá correndo porque tem um carrão, né? Então, assim, mas Sandra, eu não quero ter um carro desse na minha vida. A gente não está falando de carro, gente. A gente está falando de prosperidade, né? A gente está falando de riqueza, a gente está falando de fortunas, a gente está falando de bens, a gente está falando de prosperidade, de vibração, de energia. É disso que nós estamos falando aqui. Então, se você não entende que a energia é abundante ou a energia é escassez, e o dinheiro ele vem na abundância e ele falta na escassez, você nunca vai ter dinheiro. Esse é o grande X da questão, né? É isso que a gente está falando aqui. Exatamente. Muito E são pequenos, assim, pequenos ajustes que nós vamos fazendo e reconhecendo também que dá uma diferença, assim, enorme. E aí eu comecei a perceber o quanto eu sou abundante e em relação também à prosperidade. Eu comecei a prestar atenção que o dinheiro estava chegando em mim de trocentas outras formas e eu não tinha olhos para isso. Eu lembro que eu até te falei uma vez essa questão do dinheiro. Eu lembro que eu ganhei em sorteio. Geralmente eu ganho, eu falo, vou ganhar e consigo ganhar. E uma pessoa muito próxima a mim ganhou dinheiro em jogo e também me deu dinheiro. Isso é dinheiro, né? Isso é prosperidade. E aí você começa a agradecer, 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 e aí vão aparecendo oportunidades para você ir fazendo mais dinheiro. Por quê? Porque você começa a se abrir e tomar consciência do dinheiro e da prosperidade. é, é isso. E é tão interessante, né? Você falou de ganhar rifa. Qual é o tema de hoje? A gente está falando de dinheiro, tá? De prosperidade. É muito interessante, né? Que quando uma vez, eu era adolescente e eu vivia indo nos bingos com a minha avó aqui na cidade, né? E eu ganhei um carrinho de bebê. Eu era adolescente, né? E foi muito interessante porque as pessoas falavam assim: nossa, que azar, né? Puxa vida, tinha tanta coisa para você ganhar, você foi ganhar justo o carrinho. Só que o carrinho das prendas que estavam ali era o mais caro. Aí. Eu podia vender, eu podia, né, enfim, né? Aí no fim acabei doando e tudo mais, né? Mas olha que interessante, o quanto as pessoas olham, né, para coisa em si, mas as pessoas não olham para a frequência, para a energia da coisa, né? Podia sair para qualquer pessoa lá, mas saiu para mim. Então é isso que a gente precisa começar a entender. Muitas vezes as pessoas ganham um presente e elas ficam bravas, mas eu não vou usar isso daqui. Por que ela comprou isso daqui para mim? Puxa vida, né? Olha, essa ingratidão, essa falta de empatia, né? Tudo isso são frequências vibracionais, diz muito sobre você, né? Então, quando a gente vê um comportamento desse, a gente entende por que a pessoa está escassa. Por que está faltando dinheiro? Por que está faltando um relacionamento, né? Quando a gente fala de abundância, a gente fala de abundância em todas as áreas da vida, né? Mas hoje a gente está falando de dinheiro. E é exatamente isso, né? O quanto a gente entra nessa frequência. Ah, minha tia falou, eu lembro disso, minha tia está aqui. Então, e aí a gente começa a ver, né? Eu lembro outra vez também, né? Eu estava fazendo magistério, imagina, fiz magistério na época, né? Acho que nem todo mundo sabe disso, né? E aí Legal. a gente estava concorrendo a uma cesta de chocolate. Era Páscoa. Então a gente fez uma rifa para a formatura e eu falei, nossa, se eu ganhar, eu vou dar um chocolate para cada um. E não é que eu ganhei? Então, Olha, na verdade, eu ganhei justamente por causa disso, né? Porque a sua mentalidade, ela não é de apego, a sua mentalidade é de abundância, né? Além de eu dar um para cada um, ainda sobrou um monte para mim. Então, é isso que a gente precisa começar a entender, gente. O quanto você se apega com mesquinharia, sabe? Ai, não devolveu minha caneta. Ai, é uma caneta. Sabe? Tudo bem, se for uma Mont Blanc é complicado, né? Mas fora isso, né? Né? Mas a gente começa a perceber, né? O quanto as pessoas. Eu quero que vocês comecem a perceber o comportamento de vocês, junto com o pensamento, para vocês entenderem onde está o problema aí, né? O que você acha?
Exatamente. E a Sandra trabalha muito, muito isso. Ela, inclusive, vai trazer essas questões assim no despertar. E isso também foi uma coisa assim que eu aprendi com a Sandra que me ajudou muito. Foi essa questão em relação ao dinheiro também, a limpeza, né, das crenças. É muito importante porque nós trazemos muitas crenças ocultas. A gente não faz ideia, né, que carrega, mas elas estão aí regendo, né, a nossa vida, a nossa atuação. E a Sandra trabalha isso muito bem. E também eu lembro de uma aula que eu assisti da Sandra que me ajudou muito a fazer esse elo, sabe? Porque nós estamos aqui na terceira dimensão, mundo material, e aí quando a gente não está muito no material, a gente tende a ir para o espiritual. Só que existe um elo. E aí, quando falava em mundo invisível, na minha mente só vinha espírito. Mundo invisível, espírito, e tipo, nada a ver. E aí você começa a ver, aprender sobre o mundo quântico, que o mundo quântico integra o mundo quântico o quê? O mundo invisível, as emoções, os pensamentos. E aí muitas das vezes as pessoas estão atribuindo ao externo, às outras pessoas, as coisas que estão acontecendo na vida delas, mas elas estão criando por meio do que? Dos pensamentos. Porque é o elo que as pessoas têm o quê? Pode ter o quê? Um controle. É claro que existe, né, uma inteligência superior à nossa, que tudo vê, tudo sabe, e que tem coisas que nós ainda não temos, como que eu falo? Consciência para falar, eu quero desse jeito. Tem coisas que a gente ainda não tem total permissão para escolher. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, sobretudo, para pensar. E aí, quando a gente escolhe pensar de uma forma mais suave, atribuindo um significado mais leve para as coisas, fica tudo mais fluido. E gosto muito também que a Sandra ela faz um trabalho muito para tirar as pessoas do sofrimento. E ela fala muito disso. E tem muita gente perpetuando no sofrimento. Por quê? Porque não tem essas informações. Isso é muito sério. E aí a Sandra faz um trabalho muito incrível, né, com essa questão, ajudando no despertar das pessoas. E semana que vem, né, vai começar. Se fosse vocês, eu não perdia por nada, porque assim, é um divisor de água, né, na vida de cada um, de vocês. E muda o quê? Muda toda uma trajetória. E isso é muito sério, porque muitas vezes nós perdemos muito tempo. Por quê? Porque a gente está alimentando um pensamento errado. E a partir do momento que você direciona ali o seu pensamento, você começa a ter resultados, você começa a ajudar outras pessoas e você contribui para um mundo melhor. E não é uma coisa assim miraculosa, sabe? É uma coisa assim simples que a gente pode fazer. Muito bom. É interessante, né, isso que a Edilane está falando, e é isso mesmo, né? O quanto a gente, parece que a gente é, romantiza o sofrimento. Parece que as pessoas gostam mais da gente quando a gente está sofrendo. Esse é um grande problema. Porque, na verdade, a gente perpetua isso, né? Quando a gente entra nas redes sociais, a gente percebe muito disso, né? As pessoas perpetuando esse sofrimento. Olha só, cuidado, hein? Cuidado, porque agora, colocando sempre algo fora de você. Esse é um problema, né? Então, assim, a sua vida tá assim porque, olha só, né? Tá acontecendo tal coisa, tá acontecendo uma guerra na parte espiritual. Tem que tomar cuidado com isso. Ninguém tá falando que não existe a parte espiritual, não é isso. Mas como eu posso fazer, né? Com o meu livre-arbítrio, é isso que a Edilene tá dizendo, né? Para que eu não entre
nesta jogada de que eu tenho que sofrer. Então, assim, cuidado, gente, com perpetuar e romantizar o sofrimento para ser amado, para ser querido. Cuidado com isso. E é isso que eu venho batendo na tecla nas lives, nas aulas, na mentoria principalmente. Não precisa sofrer, porque ou você vibra no medo ou você vibra no amor. Então, quais os ganhos que você tem, né, nesse sofrimento? Então, cuidado, né? Porque sofrimento é escassez. Não tem como eu ter abundância e ter dinheiro se eu vibro no sofrimento. Eu vibro na escassez, né? Então, esse grande despertar que a Edilane está dizendo é exatamente isso, né? Eu estou aqui, né, falando há tantos anos já aqui nas redes sociais, falando sobre isso. Você não precisa sofrer. Mas eu sou uma contra um monte que fica falando assim: olha só, se você não fizer tal coisa, você vai não sei o quê. Olha só, se você não sei tal. Então, assim, o quanto a gente está acostumado a sermos chantageados, né? Ao sofrimento mesmo, ficar na dor, né? No vitimismo. Ai, se eu não fizer, não vai mais gostar de mim. E aí a gente fica nessas esmolas, né? De lamentação, nesse muro das lamentações. Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a gente não precisa disso de jeito nenhum, nós somos muito mais. Dentro de nós tem uma energia que cria mundos, gente. Uma energia que cria mundos. Só cabe você a controlar aqui, ó, aprender como fazer. Que foi isso que a Edilane fez, né? E ontem, né, a gente estava falando também com a Renata, e nós vamos falar isso a semana toda, né? E é exatamente isso que elas fizeram. Aprender o que não precisa mais sofrer. Não precisa mais sofrer para você ter atenção, para ser amada, enfim, para fazer parte de alguma coisa. E é por isso que a mentoria é importante. Porque quando nós estamos juntos, a gente está crescendo. Então, se você precisa se sentir amado, então vamos se sentir amada na prosperidade, não no sofrimento e na escassez, né? E é isso. E aí a gente monta um elo muito forte de crescimento, de amor, de compaixão, isso é, gente, não tem dinheiro no mundo que pague, não é, gente? Exatamente. Exatamente. É muito importante você, muitas das vezes, ter o quê? Uma pessoa que já trilhou o caminho te direcionando. E aí, nessas minhas buscas, eu sou muito grata, né, a Deus por ter conseguido acessar a Sandra, pelos ensinamentos dela e por poder ser hoje em dia o quê? Uma mentoranda dela. E eu lembro que quando, em período assim de escassez, eu nem imagino, nunca imaginava, sabe? E olhava, via a Sandra fazendo live e tal, tava em outro mundo, nem imaginava. E aí o mundo deu voltas, eu comecei a trabalhar, tal, essas questões da prosperidade e vi o quanto a minha vida avançou e a importância de você estar perto de uma pessoa que o que já trilha o caminho que você quer. Isso faz tanta diferença, mas tanta, porque são coisas assim, igual eu falei anteriormente e volto a reafirmar, são coisas simples que nós deixamos de fazer. E aí, muitas das vezes, vem o quê? Os lembretes que muitas das vezes nós nos esquecemos, e na mentoria acontece muito isso. A Sandra, ela sempre ela passa uma informação que geralmente eu preciso daquela informação muitas vezes no mesmo dia ou semana seguinte ou um tempinho depois. Já aconteceu muito isso, de ela passar, né, uma certa informação, de que eu falar, meu, eu precisava dessa informação. E aí é muito importante você estar perto de uma pessoa que o quê? Está buscando se melhorar e tá te puxando para ir junto. Porque nós vemos muitas coisas assim, contrárias, né? Nós vemos aí muitos conselheiros do caos, né? E aí fica todo mundo o quê? Estagnado. Exatamente. Exatamente. Conselheiros do caos eu achei ótimo, e é exatamente isso, né? Colocando medo, 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 Exatamente. né? Muito Sim, bom. A sim. Ariane colocou aqui, a Ariane também é mentoranda, inclusive ela estará com a gente também fazendo live.
Muito bom estar junto e caminhar junto para algo mais leve e abundante, mesmo quando vem os desafios, junto fica bem mais leve, né? E é isso mesmo. Muito bom estarmos juntos, porque os desafios virão, né? E a gente está junto aí para. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente acredita assim, né? A gente passa por alguma situação na nossa vida e a gente fala assim, puxa, vou lá me aconselhar, eu vou lá conversar com alguém da minha família, ou um amigo que seja, né? Qual que é a diferença? Gente, a diferença é que essas pessoas que são seus amigos ou que é a sua família, ela vai dar opinião diante da vivência dela, né? A diferença de um mentor ou de um terapeuta é que ele vai te direcionar apesar da vivência dele, né? A vivência dele pode te ajudar e pode ser muito parecido em alguns momentos ali, pode até te ajudar nos exemplos, mas quando a gente começa a entender o outro, aí fica diferente. É diferente a gente falar, né, diante de uma vivência. Por exemplo, você tem um problema no seu relacionamento. Aí você vai conversar com uma pessoa que acabou de se divorciar. A primeira coisa que a pessoa vai falar é, meu, chuta o balde. Né? Deus me livre, acabei de passar por isso e não dá, não. Né? E às vezes não é isso. Né? Às vezes não é nem isso que você quer escutar. Às vezes você foi lá só para desabafar. Então, tem muita coisas que às vezes a gente busca ajuda no lugar errado, muitas vezes, e a gente se frustra. E aí você fala, eu tô sozinha, olha só, não tem ninguém, né? Não é que não tem ninguém, é que muitas vezes a gente coloca as nossas expectativas em cima de pessoas que não estão preparadas para isso. Esse é o grande X da questão. O problema não é a pessoa. Ela tá ali, coitada, de bom grado, né? O que ela consegue fazer. Mas às vezes ela não está preparada. Ela nem sabe o que fazer, nem sabe o que falar. Daí ela vai falar qualquer coisa para poder te ajudar naquele momento, né? Então esse é um grande diferencial, né? De ter alguém preparado e daquela pessoa que é amigo de bar, né? Você já Nossa, passou por isso? toda a diferença. Toda, toda, Muito toda. bom. Ô, Dilane, o que foi assim para você, se você pudesse até agora, porque a gente ainda tem aula, né, da mentoria, o que você, fazendo um compilado assim, se a gente fosse pegar uma coisa muito importante, ou um insight que você teve, né, na mentoria, o que você consegue trazer, assim, que fala, puxa, isso foi, ó, pulo do gato para mim. Nossa, Sandra, é difícil responder essa pergunta, porque Imagina. é, De bate pronto, né? sim, porque foram assim muitos insights, porque nós estamos numa jornada e sempre eu saio ali da mentoria com ensinamentos ali que são bem valiosos, sabe? E que me ajudam a ter insights. Por isso é difícil eu trazer, falar, esse foi o principal. Essa questão de você trabalhar com as questões das crenças é uma coisa assim que me ajudou bem. Essa questão de você ser especialista, né, em crenças limitantes foi uma coisa assim que me ajudou muito. Até mesmo a questão do desbloqueio em relação ao desenvolvimento pessoal. Aí, por meio de aulas, de treinamentos, de exercícios, ficou evidente para mim uma situação, né, da qual eu carregava que eu nem me dava conta que estava empacando a minha vida financeira e estava atrapalhando o meu progresso o quê? No desenvolvimento pessoal. E aí, a partir do momento que eu trabalhei ali, tive acesso a uma crença, eu posso dizer que uma crença raiz, sabe? Através dos ensinamentos. E aí, tipo, opa, eu tive ali um insight bem importante. Que legal. Muito bom, excelente.
muito bom. Se você pudesse deixar um recado, um conselho, uma dica, uma frase, o que você deixaria aqui para nós? É... Tô parecendo a Gabi, Gabriela lá. Tô me achando. É... que acontece? Eu não sei se vocês já ouviram falar do centésimo macaco. Existe um experimento que foi feito no Japão que acontece? Eles davam, numa ilha lá, eles davam batata doce para os macacos. E aí, os macacos comiam, só que eles achavam ruim por quê? Porque estava suja de areia. E aí, um belo dia, uma foi lá, teve a ideia de lavar. A partir do momento que ela lavou, ela viu que o gosto ficou melhor. E ela ensinou aquilo para a mãe dela, e aí ela ensinou para outros macacos, e aí eles começaram a fazer isso. E aí os cientistas comprovaram que 99% deles já estavam fazendo isso. E o que acontece? Quando chegou no centésimo, aquela informação foi passada para outras ilhas. E o que a Sandra faz é isso. A Sandra, ela aprendeu uma coisa muito importante e ela traz o quê? Para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. E aí, quando nós aprendemos uma coisa muito legal e compartilhamos com outras pessoas, nós estamos contribuindo para o quê? Para um mundo melhor. Porque o que acontece? Nesse centésimo macaco, ele, quando uma coisa ela atingiu o centésimo, quando a informação atinge o centésimo, ela automaticamente ela agrega no inconsciente coletivo, de modo que outras pessoas são beneficiadas. Só que a nossa mídia utiliza isso para o mal. Muitas das vezes incita na mente das pessoas coisas não muito boas e as pessoas ficam reproduzindo isso. E aí eu chamo a importância, eu chamo a atenção, né, nossa, né, minha também, para a gente nutrir o quê? Pensamentos melhores. E aí, para a gente, então, despertar para a importância de nutrir pensamentos melhores. Que nós sejamos o quê? O centésimo macaco na vida das pessoas. Que nós possamos contribuir com um mundo melhor, porque muitas das vezes nós pensamos assim, não vai fazer diferença. Faz toda a diferença. Igual essa sementinha que a Sandra já vem semeando há algum tempo, né? A Sandra já está nesse caminho já tem um tempo, né, Sandra? Anos. Olha a quantidade de vidas que foram transformadas. E se a Sandra não tivesse continuado? E aí que nós possamos ter consciência da nossa importância no mundo e que nós possamos fazer a diferença no mundo, que nós possamos sim contribuir com um mundo melhor. Porque muitas das vezes nós pensamos assim, as pessoas falam, mas não tem jeito, isso, aquilo. Começa com você, sabe? Que seja você o primeiro a semear ali uma coisa melhor. Eu estou numa pegada de ser agente da luz, então vamos que vamos. Então, eu vou lançar um desafio para as pessoas que estão aqui agora. Vamos lá, lançar um desafio aqui, com essa fala da Edilane aí. Printa a tela aqui, dá um sorriso. Printa a tela, gente, e coloca uma mensagem. O que foi importante para você a live de hoje? Coloca lá uma frase de luz, uma frase importante, uma frase de luz, uma frase dessa semente mesmo. Nós estamos lançando sementes, né? Então você também pode ser uma pessoa que também lança semente. Então, isso é prosperidade. Eu recebo e eu transmito. Eu recebo e eu transmito. É uma abundância, é uma prosperidade. Então, printa a tela. Se vocês quiserem, daí me marquem. Marquem a Edilane para a gente também repostar nos nossos, né? No nosso Instagram aí, para que a gente também possa ser agentes aí de sementes, que vocês também possam fazer isso, né? Me lembrei de uma história agora. Eu fui palestrar num congresso, que teve um congresso aqui em Limeira, né? E a hora que eu saí ali do palco e tal, eu tava conversando numa mesa, veio uma mulher, ela me disse assim, nem sei se ela tá aqui, né? Ela me disse assim, Sandra,
Nossa, eu fiquei muito feliz em te ver ou te ouvir, porque você foi fazer uma palestra na faculdade da minha filha. E a minha filha vai para a faculdade e quando ela volta, eu estou sempre dormindo. Então eu nunca vejo ela, né? E esse dia ela veio e ela me acordou chorando. Eu até me assustei, né? Fiquei assustada a hora que eu vi ela chorando, achei que tinha acontecido alguma coisa. Ela falou, mãe, eu vi uma palestra hoje que me impactou tanto, aquela mulher me impactou tanto, que eu, assim, algo mudou em mim. Olha que lindo isso, né? E a gente não sabe, né? Eu não tenho nem noção das coisas que acontecem. Por que que eu tô contando isso? Ah, para me engrandecer? Não, gente, não é isso. Porque você também pode fazer isso. Porque nós, como diz a Edilane, né? Somos seres que a gente tá. O que que você falou? Você quer ser um agente de luz? É isso? Você falou, Propagando Di? de É levar isso? lucidez, né? Ao invés de. Já tem muita Isso, gente já propagando mal, coisas ruins. E aí eu isso. tô Então, nessa onda, nessa pegada de poder levar algo assim de melhor, sabe? O que, que eu tenho de bom para levar, sabe? Para as outras pessoas. perfeito, E focar nisso. exatamente. E se cada um de nós fizermos isso, a gente leva luz para a sombra, porque na verdade a sombra não existe, a sombra é a ausência de luz. Então, quando a gente leva luz, a sombra, o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Então, né, tem aquela frase, né, o que não me incomoda não é o mal, né, é o silêncio dos bons, né? Porque a Exatamente. hora que os bons falam, né, e não é falar, os bons falam do bem, o mal não existe mais. Então, quero convidar vocês a fazer o bem, né? Também ser agentes de luz fazendo isso, né? Printa a tela, coloca, porque todo mundo, que uma pessoa que veja seja impactada com a tua frase, uma pessoa que veja seja impactada com alguma coisa, que ela venha até aqui só assistir a nossa live para que algo entre nela. Isso, gente, não tem dinheiro no mundo que pague Não, isso. Né? É o não bem que mesmo. nós já somos o bem, né? Nós não somos o mal, nós somos o bem e é isso que é transformador, né? Muito bom. Edilane, quero te falar uma coisa importante. O quanto você cresceu, mesmo, assim, o quanto eu fiz algumas perguntas estratégicas, né? Mentor é mentor em qualquer lugar. Joguei você no fogo em algumas questões aqui, porque eu vi que você está pronta e eu já estava aqui para segurar suas pontas se alguma coisa acontecesse, né? Você está pronta, né? Todos aqueles medos que você tinha lá atrás de que, isso eu não consegui falar com clareza, né? Isso eu não consegui colocar aquilo que eu. Porque às vezes a gente pensa muito rápido e aí a hora que a gente vai colocar em palavras, já aconteceu isso comigo, às vezes acontece também, né? Eu falo, nossa, será que vocês entenderam o que eu falei, né? Na mentoria eu falo muito isso, né? Será que vocês entenderam? Ficou claro para vocês, né? Porque às vezes a gente pensa uma coisa, a hora que a gente coloca em palavras, a gente, né, dá uma Exatamente. engambelada aqui, né? E aí, É isso aí. assim, eu fiz algumas perguntas estratégicas para você e você se saiu perfeitamente bem. Então, assim, me emociona de ver o quanto você cresceu, me emociona saber, assim, ver as suas conquistas, a sua grandiosidade, como você está se portando com segurança, com autoconfiança. Você está prontíssima. Então, assim, menina, o mundo é seu. Menina no sentido de do bem, né? Porque você já é uma mulher, né? A Rê também tá aqui, nós falamos a mesma coisa, porque são energias diferentes, é muito interessante, né? A Rê veio ontem com uma energia mais leve, mas não é que não, é como que eu vou dizer? Mais solta, mais, né? Vamos falando, né? A Edilane, ela já é mais comportada, ela é mais. Mas tudo isso, gente, é característica de cada um, característica da luz, isso é muito lindo, né? Cada um tem uma característica do bem, né? Umas pessoas vão se identificar com a outra, por isso que não tem concorrência, por isso que, assim, quero mesmo que vocês ganhem o mundo, que vocês conquistem tudo e mais um pouco. Vou estar lá aplaudindo vocês ali da primeira fila, com certeza, para dar um abraço, porque assim, eu não tenho nem o que falar, assim, meu coração transborda amor e gratidão e felicidade por cada uma de vocês. Menina,
Menina mulher, ganha o mundo. Você tá pronta. Eu recebo assim com muita gratidão. Você deixou até sem fala. Eu só tenho a agradecer assim imensamente por todo o ensinamento, por eu ter conseguido te acessar. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu te falo isso. Recebo assim a minha gratidão imensa por tudo. O seu trabalho é incrível. Você desempenha um trabalho com muito amor. A gente sente isso. E eu agradeço muito por poder estar junto de você. Muito, muito grata por tudo e agradeço muito, né, a Deus por ter conseguido te acessar. E Muito bom. recebo. Gratidão. Receba mesmo, porque é tudo seu. Receba mesmo, é tudo seu, porque você merece. Gente, nossa, que delícia, né? Tanto ontem quanto hoje e a semana toda, tá, gente? A semana toda teremos essas mulheres maravilhosas aqui com a gente. Amanhã vai ser a Ariane, inclusive ela tá aí, né? A Eliana também tá aí e a Aline eu acho que também tá aí. Então, assim, teremos muitas histórias para contar, muitos risos, muito choro, muita emoção, enfim, coisas do bem para nós. Mas quero deixar aqui essas lives, é um esquenta para nosso grande evento que vai chegar aí no dia 6 de novembro, que é o Despertar, que vai acontecer do dia 6 ao dia 10 de novembro, gratuito, online, mas você precisa se inscrever, tá bom? Então, o link vai no teu e-mail, tudo certinho, então você precisa se inscrever para você poder participar. Então, o link está aqui na bio para você fazer a sua inscrição e nós já estamos aqui nesse esquenta para trazer cada vez mais luz, para que quando chegar no dia do nosso evento, ser uma luz total, que vocês já estejam preparados para que essa luz aí se expanda cada vez mais e realmente você desperte. Essa é a intenção, certo? Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a todos que compareceram, agradecer a Sandra pelo convite, agradecer os mentorandos que estão presentes, muitíssimo grata. A todos que vieram prestigiar a live e vamos que vamos semear a luz. Isso aí. Muito bom. Gente, Di, gratidão, viu? Um beijo no seu coração. A gente se vê nas aulas, que ainda nós Gratidão. temos aulas. E, gente, um beijo no coração, uma ótima noite, um ótimo descanso. Não esqueça da sementinha do bem aí, que a gente possa fazer também a nossa parte. Tá bom? Um beijo, até amanhã. Tchau, Beijão tchau. para todos.